Oi, bem-vindo ao mini curso de MySQL. Na videoaula de hoje nós falaremos a respeito dos tipos de dados e para que eles servem. Basicamente, os tipos de dados são usados para definirem como serão manipuladas, armazenadas e inseridas as informações do banco de dados. Se nós não definíssemos os tipos de dados, seria muito difícil nós manipularmos esses dados, né? E se eles não estão caracterizados, nós não conseguimos armazená-los de uma forma mais eficiente, né? E a mesma coisa vale para recuperar esse dado, né? Então, cada um dos tipos são armazenados, vamos dizer assim, de uma forma diferente, né? E o banco de dados trata eles de formas distintas também. Então tem algumas coisas que você pode fazer com um dado de um determinado tipo que você não pode fazer com um dado de outro tipo. Então, por exemplo, se você tem uma letra, você não pode somar, por exemplo. Agora, com um número, você já pode fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Então, cada um tem as suas, não seriam qualidades, seriam suas características, tá? Então isso aí vai ser muito útil quando nós formos criar as tabelas. Então nós precisamos conhecer os tipos de dados e saber qual que será mais adequado para o que nós vamos fazer, né? Então o que você vai armazenar lá você precisa conhecer para poder escolher o tipo de dado correto. Ok? Bem, basicamente você tem estes tipos de dados, tá? São os numéricos, que podem ser inteiros ou reais, e tanto podem ser números positivos quanto números negativos, né? Você pode ter uma string de caractere ou de byte. Também pode armazenar bits. Então, se você não precisa de um byte inteiro, você pode armazenar só um bit. E a mesma coisa vale para números lógicos. Então, você não precisa ter uma variável escrito verdadeiro e uma variável escrito falso. Você pode gravar só o número lógico, que seria verdadeiro ou falso, tá? 0 ou 1. Ou você pode armazenar data, hora e medida de tempo, que seria, por exemplo, a duração de determinado evento. Você também pode armazenar texto, né? A texto eu falo é um pouco diferente de string, porque no caso você está se referindo a, por exemplo, arquivo texto, por exemplo, né? Uma informação de um blog, por exemplo, você pode estar armazenando como texto. E também você pode armazenar arquivos, né? Então, um arquivo binário você pode estar gravando dentro do banco de dados. Um exemplo disso seria uma foto, né? Então, você tem a sua foto lá do seu Orkut, por exemplo, ela pode estar armazenada muito bem dentro de um banco de dados. Em vez de ela ser um arquivo físico, ela pode ser um dado dentro do banco de dados. E também seleção. Então, quando você cria lá no banco de dados, você pode dizer quais são os conteúdos que ele permite. Então, por exemplo, o sexo pode ser masculino ou feminino. A princípio não existe nada além disso. Então, você pode gravar no seu banco de dados para ele só aceitar M de masculino e F de feminino. Então ele vai otimizar o armazenamento dessa informação. O primeiro grupo que nós veremos são os números inteiros. Não se assuste, apesar da quantidade, cada um deles tem uma finalidade, né? Na verdade, cada um deles trabalha numa faixa de valores. Então, dependendo do que você vai fazer, você não precisa de um número que ocupe muito espaço em disco, né? Você talvez precise de um tamanho menor, né? E às vezes um time int pode atender muito bem a sua necessidade, né?
Então, ele tem a sintaxe, né, que nós vamos utilizar na próxima etapa, que seria quando formos criar as tabelas, né? Mas, basicamente, você vai ter o tipo do dado e, entre parênteses, vai ter o tamanho, que seria o número de dígitos que você vai trabalhar. E também se é um número positivo ou não. Eu acho que eu não me expressei bem. Se você aceita números negativos. Se você não aceita números negativos, você, quando cria, você diz unsigned, que quer dizer sem sinal. Tá? Então, se você cria um número sem informar que ele é unsigned, ele vai aceitar tanto positivo quanto negativo. Se você define como sendo unsigned, ele só vai aceitar números positivos. Então você tem o team int, o small int, o medium int, né? Não é sobrenatural, tá? Ele é porque é médio. Int, integer, esses dois aqui são sinônimos, tá? Esses dois aqui é a mesma coisa, só muda o nome. E o big int, né? Então, como você sabe que tipo que você vai usar? Você olha o intervalo. Se você vai utilizar um número no intervalo de menos 128 a 127, um team int serve muito bem. Agora, se você vai precisar somente de números positivos, você usa a modalidade sem sinal. Então, se o seu número vai estar entre 0 e 255, um team int dá muito bem, né? Então, vamos supor, se você colocasse lá um determinado número IP, por exemplo, né? O número IP ele varia entre 0 e 255, né? Cada octeto, né? Então, se você fosse gravar os octetos separados, você poderia utilizar um team int para cada octeto, tá? Isso é um exemplo mais simples, tá? No caso, o small int ele já tem um intervalo maior. O medium ele também é quase, deixa eu ver aqui, são quase 8 milhões, não, são 8 milhões, né? Então imagine um número entre menos 8 milhões até mais 8 milhões, é um intervalo bem grande que você tem para trabalhar, né? E o int e o integer, que são iguais, estão na mesma faixa, de menos 2 bilhões, se eu não me engano. Não, é um pouquinho mais, espera aí. Não, é menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Ou se você utilizar o intervalo sem sinal, né, que seria somente positivos, vai de 0 a 4 bilhões. Né? Agora, se você precisa de um intervalo realmente grande, você usa o big int, que na modalidade sem sinal, ele vai de 0 até praticamente 10 elevado a 20. Ele tem 20 dígitos, dá praticamente 10 elevado a 20. Tá? Então é um número bem grande. Tá? Mas não adianta você enfiar tudo em big int, né, se você só trabalha numa faixa, por exemplo, de 0 a 10. Né? Não tem muito sentido. Então, cada um desses tipos ocupa um espaço em disco, né? E não há necessidade de desperdiçar esse espaço. E também porque se ele for muito grande, vai demorar mais para ler esse número que está gravado no disco. E também vai ocupar mais espaço na memória. Né? Então nós temos que, quando criarmos as tabelas, criarmos conscientemente. Né? Por exemplo, os números int e big int sem sinal são utilizados muito como chave primária, justamente porque um vai até 4 bilhões e o outro vai até esse número imenso aqui. Então, se você está utilizando uma tabela e tem uma chave primária e tem mais de 4
bilhões de registros, você precisa utilizar uma chave do tipo BigInt, né? Justamente para poder ter um número diferente do outro, né? Porque a chave primária não pode repetir o número, né? E com BigInt você tem um número bem grande. Só que se você está trabalhando com uma tabela que não vai alcançar de jeito nenhum 4 bilhões de registros, você pode trabalhar como int, tá? Porque aí você vai estar poupando espaço em disco e memória. Então vai ser mais rápido para acessar essa informação, né? E outra, você vai ter um índice menor. Se o índice é menor, a velocidade de acesso também vai ser maior, né? Agora, se a tabela vai gravar muito pouca informação, você pode utilizar um medium int, né? E também tem os outros, o small e o time, né? Vai depender muito da finalidade mesmo. Da mesma forma que nós temos inteiro, nós temos fracionários, né? Então, quando nós falamos de dinheiro, dinheiro entra em número fracionário, ou seja, tem casas antes e depois da vírgula, né? Ou mesmo temperatura. A temperatura nunca é 10 graus, 20 graus, sempre é quebrada, né? Então, se você vai estar armazenando no banco de dados a temperatura, né, então você pode estar utilizando float, um doble ou um decimal, né? Depende o número de casas que você precisa, qual é a precisão que você está trabalhando, né? Então, se você está gravando, por exemplo, peso, né, esse float eu acho que atende muito bem, né? Claro, se você está se referindo ao peso de pessoas, se você refere-se ao peso de toneladas de minério de ferro, talvez seja insuficiente, né? Vai depender do que você está gravando, né? Então, mesma coisa, se você está tratando de dinheiro, né, de moeda, né, você pode utilizar tanto float quanto doble quanto decimal. Vai depender do número de casas que você vai precisar, né? Então, por exemplo, se você trata de bilhões, né, você já tem que começar a pensar num doble e até mesmo num decimal, né? E esses são os intervalos de atuação de cada um deles, né? Lembrando que esse ezinho quer dizer que você está multiplicando o número da frente por 10 elevado à potência. No caso desse primeiro, seria menos 3,40 alguma coisa multiplicado por 10 elevado a mais 38. Tá? Então nós temos tanto com sinal positivo e negativo, quanto sem sinal, ou seja, só números positivos. Seriam essas duas modalidades, né? Você também pode estar gravando só um bit, né? Se para sua finalidade um bit é suficiente, você pode gravar como bit. E no caso, quando você declara do tipo bit, você pode utilizar de 1 até 64 bits. Você define o número que você cria. E também tem o tipo booleano, né, que ele na verdade utiliza o time int com uma casa. Ou seja, se estiver marcando 0, ele considera como falso. Qualquer coisa, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele já considera como verdadeiro.